Olá, amigos. Eu sou o Afrânio Faustino, e aqui estamos mais uma vez para, através das ondas amigas, da internet, né? Através desse, dessa possibilidade de estarmos virtualmente juntos, levar até vocês o estudo que o Núcleo Espírita Chico Xavier nos solicitou que fizéssemos. Nós sabemos que nesses momentos de distanciamento social, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier está levando as palestras gravadas para que sejam irradiadas nos horários normais de reuniões públicas. As reuniões públicas não estão ocorrendo, mas as palestras estão sendo oferecidas nos horários das reuniões públicas. Como sabemos, essas reuniões ocorrem às terças e quintas, às 20 horas, e aos sábados, às 16 horas. Assim, vou seguir o roteiro que normalmente nós utilizamos quando realizamos as palestras públicas. Vamos começar com o pensamento do Chico, né? Porque nós sempre iniciamos pelo pensamento do Chico, e hoje, esse pensamento do Chico, eu extraí do livro O Evangelho de Chico Xavier, que é uma compilação de Carlos Bacelli, né? Esse Evangelho de Chico Xavier, apesar do nome, não é um novo evangelho. É uma série de pensamentos do Chico que foram sendo compilados pelo Carlos Bacelli, companheiro que conviveu com ele durante muito tempo. Então, nós escolhemos aqui o pensamento número 203, que diz assim, então: quando tivermos mais escolas gratuitas, para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era. O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui a 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? As coisas não vão se modificar à força de calendário. Pelo andar da carruagem, ainda vamos ter que trabalhar muito, saneando o nosso mundo íntimo. Então, muito interessante esse pensamento do Chico, e por isso eu o escolhi, porque nós estamos sempre preocupados, né, com o momento em que vai ocorrer a chamada transição, né? Nós vamos finalmente nos transformar num mundo de regeneração, né? O nosso mundo, que é de expiações e provas, como a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, vai se transformar num mundo de regeneração. E o Chico está dizendo aqui uma coisa bem interessante, que as coisas não vão se modificar à força do calendário. Então, não é uma data pré-determinada, num momento pré-determinado que as coisas vão acontecer. E ele diz: ainda vamos ter que trabalhar muito saneando o nosso mundo íntimo. Então, essa transformação para mundo de regeneração, né? De mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, ela depende do íntimo de cada um de nós. E esse deve ser, portanto, o nosso esforço. Então, vale a lembrança do nosso querido Chico sobre a nossa responsabilidade para este processo. Em seguida, nós lemos sempre na Casa Espírita uma página inicial, uma página de Emmanuel, e hoje nós vamos extrair essa página do livro Religião dos Espíritos. É a lição número 11 do livro, né, intitulada Pureza, e que tem tudo a ver com o nosso tema da noite de hoje, ou do dia de hoje, né, que é Bem-aventurados os que têm puro o coração, que é um trecho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente os versículos de 1 a 10 que nós temos que comentar, os itens 1 a 10. Então, pureza. Escolhi essa mensagem justamente porque tem a ver com o tema que nós vamos desenvolver hoje. Então, diz assim o Emmanuel, na lição 11, né? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje,
Não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e o transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, meus amigos, está aí uma mensagem de Emmanuel, né? Muito interessante, onde o Emmanuel nos lembra, né, como Jesus enxergava as pessoas, os espíritos, com o que eles tinham de melhor, né? Embora fossem, como ele diz aqui, né, embora sofressem críticas, o fato de ele ter nascido na manjedoura, dele ter acolhido Maria de Magdala, dele ter convidado Simão Pedro, Judas, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, né? Apesar de todas as críticas que se podem destinar a esses personagens, Jesus nos mostrou que, por mais imperfeições que eles tinham, eles foram importantes na divulgação da mensagem. Isso serve para nós, né? Porque todos nós que somos imperfeitos, se olharmos por este ângulo, né, nós também poderemos ser colaboradores de Jesus na divulgação da sua mensagem. Por isso que ele diz aqui no final: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Ele coloca para nós, né? Então é isso. E ele dá o último conselho, né? Aprendendo, servindo, ajudando e amando, nós vamos aproveitar bem a nossa estada aqui na Terra. E é isso que acredito todos nós estejamos imbuídos nessa presente encarnação, né? Então, que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, lembrando estas mensagens que foram lidas e rogando a Ele que nos ampare para que possamos ter momentos de reflexão proveitosos que nos estimulem ao crescimento espiritual.
Abençoa, Senhor Jesus, portanto, a todos aqueles que conosco estão sintonizados através destas reflexões, né? E que possamos, Senhor Jesus, portanto, em teu nome, em nome de Chico Xavier, em nome de Eurípides Barçanufo, em nome de Deus, iniciarmos esta reunião de hoje. Graças a Deus. Como disse a vocês, o nosso tema hoje é sobre o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos foi pedido que falássemos sobre os itens 1 a 10. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Essa passagem, essa frase está extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. O Evangelho de Mateus, no versículo 8 do capítulo 5, diz assim: Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa é a frase, né, que foi extraída por Kardec para dar título ao capítulo 8º. Dentro desse capítulo, Kardec faz uma estrutura de apresentação desse tema. Ele coloca simplicidade e pureza do coração, pensamento, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas. É sobre esses temas que nos cabe falar na noite de hoje, ou melhor, no dia de hoje, né? Vou preferir generalizar porque não tenho certeza se a palestra será irradiada durante a noite, mas pode ser num sábado à tarde também, né? Mas então no dia de hoje, né? De maneira que o restante dos temas da estrutura do capítulo, escândalos, né, deixar bem-aventurados que têm fechados os olhos, são temas que serão abordados em outros estudos, né? Então, sobre a simplicidade e pureza do coração, que é o primeiro tema que a gente tem que analisar, né, o que Jesus, né, fez referência nesse momento, né, à simplicidade e pureza do coração, fez referência às crianças, né? Há uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que é a seguinte, transcrita por Kardec. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: Deixai vir a minhas pequeninas, a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, chama atenção aqui nesse trechinho, né, do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, né, que Jesus, então, as crianças estavam sendo levadas a Jesus e as pessoas que estavam próximas a Jesus, os discípulos, estavam afastando aqueles que estavam levando as crianças. E aí Jesus diz, não, deixe vir a mim as criancinhas, né? Porque o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. Eu acho que essa frase é importante. É para os que lhes assemelham, né? Não é para as crianças fisicamente falando, mas é para aqueles que têm comportamento interior semelhante ao das crianças. É isso que o nosso Kardec vai colocar para nós, né? E ele diz que somente aqueles que se lhes assemelham vão receber o reino de Deus, entrarão no reino de Deus, né? O reino de Deus aqui a gente pode interpretar como sendo o próprio mundo espiritual, as regiões mais favoráveis do mundo espiritual. Somente aqueles que vão se assemelhar a crianças vão, portanto, chegar a essas regiões mais felizes do mundo espiritual. Então, é essa a questão. Aí Kardec comenta esse trecho, né? Ele diz que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, ele quer dizer que não são crianças. A gente tem que ter a pureza que tem a criança, a pureza de coração que tem a criança, né? A sua simplicidade.
a sua humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Quer dizer, nós temos que lutar contra o nosso egoísmo e o nosso orgulho. A gente costuma dizer assim, mas eu não sou egoísta, Fran, eu não sou orgulhoso. Né? Infelizmente, a gente vai ter que dizer que na fase em que nós nos encontramos, né, nessa fase da nossa evolução, todos nós ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos. Né? A gente pensa primeiro nas nossas coisas, nós pensamos primeiro nos nossos familiares. Nesse momento mesmo de pandemia que nós estamos vivendo, claro, estamos todos preocupados com o grande número de mortes que estão ocorrendo, em razão da doença, em razão da Covid-19. Né? Mas a nossa primeira preocupação costuma ser com os nossos familiares, que estão juntos de nós. A gente se choca com todas as mortes que estão ocorrendo. Mas quando um dos nossos familiares é acometido da doença, ou um de nós mesmos, nós temos uma preocupação maior. Isso é perfeitamente natural, porque nós estamos numa fase de nos preocuparmos primeiro conosco mesmo, primeiro com os nossos familiares, primeiro com os que estão mais próximos de nós, nossos amigos. Isso é perfeitamente, não estamos condenando nada, a doutrina espírita não condena nada, nós estamos apenas querendo mostrar que nós ainda somos muito egoístas. Né? Nós ainda somos muito egoístas. E temos orgulho entranhado também dentro de nós. A gente se orgulha das mínimas coisas em que nós ressaltamos aos olhos dos outros. Né? Então, é o que Jesus está dizendo, né? Que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Kardec fala isso, melhor dizendo. Né? Quer dizer, aí combate toda a ideia de egoísmo e de orgulho. E aí é por isso, diz Kardec, que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Né? Aí Kardec, com muita sabedoria, ele coloca agora a seguinte observação. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houver chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, interessante, né, Kardec lembrar isso. Nós sabemos que os nossos filhos, as nossas crianças, são espíritos. São espíritos. São espíritos que já tiveram várias encarnações. E sabe-se lá em que estágio evolutivos esses espíritos estão. Podem estar mais evoluídos do que nós, podem estar ainda numa evolução inferior à nossa, ou podem estar na mesma faixa que nós, a gente não sabe. Né? E aí as pessoas dizem, mas poxa, mas por que Jesus tomou as crianças como parâmetro? Jesus não tomou as crianças como um parâmetro absoluto. Né? Ele quer mostrar que nós temos que ter o comportamento, o coração, né? O sentimento de uma criança. A doutrina espírita nos ensina que a melhor época para nós educarmos as nossas crianças, agora estou falando crianças fisicamente falando, nossos filhos, nossos netos, justamente até os 7 anos de idade. Porque até os 7 anos de idade, aquele espírito que está ali, né, ainda não está com total domínio do corpo que ele recebeu na encarnação. Então é necessário que a gente tenha isso em mente, né? O melhor momento para nós influirmos, né, na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, enfim, dos nossos entes queridos, é nessa faixa da criança até os 7 anos de idade. Os espíritos nos dizem que a partir dos 7 anos, esses espíritos começam, então, a dominar melhor o corpo, né? A revelar no corpo o que verdadeiramente eles são. Então, nós temos que agir como jardineiros até os 7 anos de idade. É claro, não estou falando aqui uma idade limite, né? Como a mensagem inicial falou, não é uma data determinada.
quando cantar parabéns para 7 anos, acabou a nossa influência. Não, não é isso. Né? Nós estamos falando aqui, né, em tese. Alguns espíritos amadurecem mais rapidamente no corpo infantil, outros levam um pouco mais de tempo. Então, enquanto a gente conseguir ter essa influência sobre eles, que costuma ser até os 7 anos de idade, nós devemos aproveitar. É isso que os espíritos vêm nos dizer. Então, meus amigos, a gente tem que agir como jardineiro, né? O jardineiro, quando quer direcionar uma planta, ele vai fazendo as podas adequadas, né? É o que nós precisamos fazer. Se nós precisamos educar as nossas crianças, temos que fazer os limites, impor os limites em favor deles mesmos, enquanto eles são jovens. E aí sim, aí nós vamos, quando estivermos com idade mais avançada, já devidamente orientados pelos nossos familiares, pelos nossos, digamos assim, tutores, pais, avós, tios, enfim, por aqueles que nos orientam na vida, nós vamos ter muito mais condições de seguir, né, na vida espiritual. Então, nós precisamos nos assemelhar a crianças nesse sentido, de sermos mais humildes, de sermos mais simples. Eu trouxe aqui uma historinha do livro A Vida Escreve, do nosso querido Hilário Silva. Esse livro é um livro extraordinário. Infelizmente, hoje está esgotado, a menos que tenha sido reeditado recentemente, eu não saiba ainda. Esse livro é interessante porque ele tem 2 partes. A primeira parte ela é psicografada por Valdo Vieira e a segunda parte por Francisco Cândido Xavier. O espírito é sempre o mesmo, Hilário Silva. Na segunda parte, então, psicografada por Chico Xavier, a 11ª lição é Jesus mandou alguém. Aqui nós vamos ver a simplicidade da criança, né? E nós vamos ver, então, como é importante para nós esse processo educacional, que também vai aflorar aqui. Vejam só. O culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 da noite. E João Pires, com a esposa, filhos e netos em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Então, eu esqueci de dizer que o Hilário Silva ele é um contador de histórias, tá? Então, essa é uma historinha que ele está contando. A família estava lá reunida, em torno da mesa, né? Haviam terminado o culto no lar, né? Essa é a ideia. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou: vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, vem Jesus. E Jesus nunca veio. O avô riu bondoso e explicou: filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em suas lições. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele junto a nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Então, o avô orientando a filhinha, a netinha, tudo como a doutrina espírita nos recomenda fazer. Terminou o culto, a netinha pergunta: o senhor sempre chama por Jesus e Jesus nunca vem. E aí o avô então orienta, dizendo que o mestre está conosco em cada pessoa do caminho. Bom, aí continua a história. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento repartiu o café. E antes que o vovô terminasse, batem à porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmão mais crescido, correm para atender. Daí em instantes voltam enquanto o menino grita: ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. Que é isso? Exclama a senhora Pires instintivamente. A estas horas? Ana Maria, porém, a garotinha de 7 anos, né, de olhos arregalados, aproxima-se do avô em forma encantada. Vovô, é um homem. Ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. Ora, vejam só, na humildade, na sinceridade da criança, na simplicidade. Essa simplicidade do coração que nós precisamos ter nas nossas vidas. Vejam que a senhora, com mais idade,
ela fala assim, ah, mas a essa hora? Pedir a essa hora? Né? Quer dizer, é um enfoque que talvez a maior parte de nós daria. Mas a garotinha não, a garotinha diz assim, puxa, vovô, que bom, é alguém que Jesus mandou para nós ajudarmos. Aí a família caiu em si. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e depois de alguns instantes voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho aparentando mais de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: O senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: Como não, minha filha? Ele morreu na cruz por todos nós. E Ana Maria para o avô: Eu não falei, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido a uma poltrona. Alimentou-se, recebeu tudo quanto precisava. E João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequenina dormiu feliz. E após abraçar o inesperado visitante no até amanhã, o chefe da família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: Graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. Viram, meus amigos? É essa simplicidade, né, dessa menina, da Ana Maria, que Jesus espera de nós. Jesus espera, portanto, que a gente tenha menos freios no momento de fazermos a nossa boa ação, de praticarmos a beneficência, a caridade, que é a beneficência com amor. Né? Então é isso que ele espera de nós. Esta é a lição que o nosso querido Jesus refere quando diz que o reino de Deus é para os que se assemelham às crianças. Né? A gente tem exemplos na história, né, sobre pessoas que conseguiram nos mostrar como é este caminho. Nós temos, por exemplo, nosso Chico Xavier, mentor da nossa casa, né, um homem que durante toda a vida ele cultivou a simplicidade nas suas ações, né, em todo momento, a simplicidade, a humildade, o amor, né? Nunca se deixou levar pelo egoísmo. Então, o nosso querido Chico é um exemplo para todos nós. Nosso outro Chico, Francisco de Assis, né, de família abastada, um homem que deixou todos os bens materiais para se dedicar integralmente à reconstrução da mensagem de Jesus. Inicialmente, ele interpretou como sendo a reconstrução de uma igreja fisicamente falando, mas depois ele percebeu que ele estava destinado a reconstruir a mensagem de Jesus, que estava deturpada pela classe sacerdotal da época. Então, são dois exemplos de espíritos humildes, de espíritos bons, né, de espíritos, portanto, que se assemelhavam a crianças no seu comportamento. Então é isso, meus amigos. Na mensagem que existe nesse capítulo, uma mensagem de um evangelista, sobre as criancinhas, essa colocação de João Evangelista: Jesus queria que os homens se entregassem a eles com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Então é isso. O que Jesus espera de nós é que nos entreguemos a ele com a simplicidade, com a confiança desses pequenos seres que são as crianças. Né? Então é isso, meus amigos. Essa é a primeira parte do nosso estudo. A segunda parte diz respeito ao pecado por pensamentos, adultério. E aqui, então, Kardec seleciona um trecho do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os itens 27 e 28.
Diz assim: aprendeste que vos foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Né? Então vejam, aquele que houver olhado uma mulher com desejo. Né? É um pouco diferente o enfoque aqui da palavra adultério. Nós sabemos que adultério, um crime, né, é tipificado no antigo Código Penal. Hoje, não, o adultério já não é mais considerado um crime, é uma conduta, mais uma conduta reprovável, mas não um crime mais. Né? Então, o adultério era justamente quando um dos cônjuges, né, abusava da confiança do outro e se entregava a um outro relacionamento. Né? Esse seria o adultério. Né? Aí vem aqui Jesus, né, nas palavras de Mateus, diz que não precisa se entregar, basta olhar com desejo, né, para outra pessoa, para o cônjuge de outra pessoa. Né? Claro que ele está falando aqui em mulher, porque a época de Jesus, essa era a reprovação, as mulheres é que eram consideradas adúlteras, né? Nós temos até a passagem da mulher adúltera no Evangelho, né? Mas hoje, modernamente, a gente sabe que o adultério pode ser praticado também pelos homens. Né? Mas não precisava se entregar a outra pessoa, nas palavras de Jesus, bastava olhar, desejar. É o pecado por pensamentos. Né? Quer dizer, a gente tem que também vigiar os nossos pensamentos. É o que diz aqui o Evangelho. Por que nós temos que vigiar nossos pensamentos? É evidente, meus amigos, que nós sabemos disso, nós somos antenas psíquicas, né? Nós vivemos imersos em vibrações e, dependendo das vibrações que nós estejamos gerando, né, as energias que estejamos cultivando dentro de nós estaremos nos associando a outras pessoas que vibram da mesma forma que nós. Né? É isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala em vigiar os pensamentos, é que a gente tem que procurar sempre estar pensando bem, né? Estar vibrando bem, para que desta forma nós tenhamos boas companhias. Se nós não procedermos desta forma, seremos responsabilizados na medida daquilo que realizarmos. Né? Então, os nossos pensamentos são importantes, a gente pode ser responsabilizado pelos nossos pensamentos. É isso que Jesus fala. Mas aí Kardec chama a atenção, então, que a palavra adultério não está no sentido exclusivo da acepção, quer dizer, naquele sentido do crime, mas num sentido mais amplo. Né? Ensina, portanto, diz Kardec, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele critica o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Né? Então, a pureza tem que estar dentro de nós, tem que se irradiar de nós e todas as nossas atitudes. Aqui tem um caso do nosso querido Chico Xavier, muito interessante, né? Que o Chico Xavier ele vai, quando contava com 20 anos, é uma passagem que está no livro Nosso Amigo Chico Xavier. Esse livro é de Luciano da Costa e Silva, são casos de Chico, né? E ele diz assim: quando Chico contava com 20 anos, um amigo de seu pai convidou-o para dar um passeio à noite, nada lhe dizendo sobre a programação preparada. Nós sabemos que no interior, principalmente na época do Chico, 20 anos, Chico nasceu em 1910, né? 20 anos daria aí, portanto, 1930, década de 30, né? Então, o Chico, com 20 anos, um rapaz, era muito comum no interior na década de 30, os rapazes fazerem iniciação sexual. Os pais
normalmente providenciavam isso pessoalmente ou através de outros familiares, através de amigos, né? Então, é o que fizeram, né? Um amigo do pai levou o Chico para um passeio à noite. Antes de contarmos a história, aí o Luciano falando, queremos fazer uma ressalva. Até há pouco tempo, principalmente nas cidades interioranas, era costume os jovens serem induzidos por parentes e amigos, a pedido do pai, a conhecer uma casa de mulheres de vida fácil, um bordel. Aqui, vida fácil, eu colocaria entre aspas. Né? Os pais julgam que, assim procedendo, os filhos poderiam travar conhecimento com um indevassável mistério para a juventude, o que não deixava de ter uma pitada de autoafirmação machista. É o Luciano falando. Luciano da Costa e Silva. Ele, como todo rapaz normal, não escapou à regra. O amigo de seu pai levou-o para uma casa de mulheres. Pasmem vocês, ele não se apavorou nem sequer ficou inibido. Lá chegando, interpelou seu acompanhante sobre o porquê daquilo tudo e rispidamente disse que se quisesse fazer tal programa, teria ido sozinho. Não precisaria que ninguém o levasse. Como ele já era bastante conhecido na cidade pelos seus dons mediúnicos, as mulheres, ao vê-lo euforicamente, exclamaram: vejam quem está aqui, o Chico Xavier. Gente, hoje não vai ter nada, não. Vamos fazer uma prece juntos, disse uma delas seriamente. O livro do Evangelho foi logo providenciado, ao que parece emprestaram de uma vizinha. Pela primeira vez na história do país, um bordel acabou se transformando num centro espírita provisório, com pregações, preces e passes. Naquele tempo, a prostituição era um assunto controlado e censurado. Mas ele deu o recado àquelas irmãs. Quem de nós poderá saber quantas delas se modificaram? Né? Então vejam, meus amigos, é o exemplo do Chico, nem por pensamento ele pecava. Ele estava imbuído da sua responsabilidade. Então ele foi levado a um bordel e as coisas saíram ao inverso. Ao invés dele se iniciar sexualmente, as mulheres é que ficaram admiradas dele estar lá e oraram com ele, tomaram passes, tiveram orientações e quem sabe se muitas delas não mudaram seu comportamento diante do Chico. Né? Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Né? No finalzinho, então, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Naqueles, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. Quer dizer, naquele que não concebe a ideia do mal. No outro está por fazer-se. É aquele que tem a ideia, mas repele. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E aqui, meus amigos, eu chamo mais uma vez a atenção para aquela mensagem inicial que eu li. Né? Aquela mensagem do Chico, né? Dizendo que o mundo de regeneração depende de nós, depende do nosso comportamento e, sobretudo, do nosso pensamento. Nós temos que nos esforçar. Se não temos condições de não ter ideia do mal, se ainda temos a ideia do mal pela nossa imperfeição, mas a repelimos, esse é o comportamento mínimo que se espera de nós. Que a gente venha a repelir a ideia do mal. O ideal é que um dia a gente não pense mais no mal, como o Chico, nesse exemplo que eu passei para vocês. Bem, a terceira parte do nosso estudo, estamos chegando ao final dele, verdadeira pureza, mãos não lavadas. É uma passagem também do Evangelho, né? Do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 1 a 20,
nós estamos chegando ao final, eu vou rapidamente sintetizar. É um momento em que os escribas e os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele não obedeciam à tradição dos antigos, porque não lavavam as mãos quando faziam suas refeições, né? E Jesus, então, faz uma série de considerações para dizer, por fim, que o que sai da boca procede do coração. Então, o que mais importante, né? Diz aqui, então, ele assim, escutar e compreender bem, não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, os latrocínios, os falsos testemunhos, enfim, uma série de comportamentos reprováveis. Então, mais importante não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Essa é a colocação que Jesus faz para nós. Então, Kardec faz alguns breves comentários, nós ressaltamos alguns deles aqui. Os judeus haviam desprezado os mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam caso de consciência. Ficava muito mais fácil para os judeus, né, deixarem de lado os mandamentos, os verdadeiros mandamentos, que são aqueles que influem no nosso comportamento moral, e se concentrarem na prática de atitudes exteriores. É isso que eles fariam, atos exteriores. Então, o lavar as mãos antes das refeições é um ato exterior, mas é um ato que não implica em comportamento moral algum, né? É um ato até higiênico, nós sabemos nos dias de hoje. Nós sabemos que lavar as mãos é uma coisa importante para a nossa saúde, principalmente nessa época de pandemia que nós vivemos. Mas mais importante, do ponto de vista do nosso crescimento moral, mais importante do que lavar as mãos é nós cuidarmos do nosso pensamento para que o que venhamos a externar através da nossa boca, que é o que vem do nosso coração, seja compatível com o crescimento espiritual que nós queremos realizar, né? E ele diz, então, assim, Kardec falando, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que purificar o coração, iludiram-se a si próprios, tendo-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Sem nenhuma crítica a qualquer religião, mas nós sabemos que outros credos religiosos têm comportamentos que exigem apenas uma atitude exterior dos seus adeptos, né? O comparecimento regular a um culto, por exemplo, seja lá o nome que esse culto tiver, né? Para muitos adeptos de religiões é suficiente ir uma vez por semana ao culto e lá receber a absolvição de todas as suas imperfeições, de todos os seus pecados. Nós espíritas sabemos que isso não é suficiente. A gente até brinca, né, que tem gente que tem esse pensamento, que vai ao centro espírita com esse pensamento. Vai à reunião espírita, toma passe e vai para casa pensando que está quite com toda a doutrina cristã, com todos os ensinamentos de Cristo. Não, Cristo não falou nada disso. Nós precisamos compreender que essa transformação nossa tem que vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, nós precisamos entender isso. E Kardec fala exatamente disso quando ele diz assim, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela moral. Então, é isso que nós estamos falando. E aí Kardec diz uma coisa muito importante que nós espíritas temos que ter em mente.
O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, é nos levar a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torne melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, toda religião que não nos aproxima de Deus não nos torna melhores, né? Não basta que nós tenhamos, portanto, a aparência da pureza. Acima de tudo, é preciso nós termos a pureza em nossos corações. Pensamentos bons, portanto, rejeição a todo tipo de pensamento prejudicial ao nosso progresso espiritual. É isso que a lição da noite de hoje nos recomenda. Então, meus amigos, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Vamos ler uma última página, que é do livro Vigiai e Orai. É uma página de André Luiz. Esse livro Vigiai e Orai é psicografado por Antônio Baduí Filho. São 2 volumes. Nesse livro, né, em cada um desses volumes, André Luiz comenta os diversos itens, né, que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para o item 8 do capítulo 8, um dos itens que nós estudamos hoje, André Luiz escreveu a página Por Fora. E ele diz assim: as manifestações exteriores da vivência religiosa nem sempre correspondem à realidade interior. Você cumpre formalidades, mas esquece o aperfeiçoamento íntimo. Então, é um desdobramento desse momento final que nós estávamos planando, né? E aí, então, André Luiz vai nos dar exemplos de práticas exteriores, né, e o que nós, na verdade, deveríamos fazer além das práticas exteriores. Ele diz assim: obedece ao jejum e não se abstém da maledicência, né? Muita gente faz jejum, né? Jejum, algumas religiões recomendam, e não se abstém da maledicência, mas continua, então, falando mal dos outros, fofocando, né? Maledicência é fofoca. Ajoelha para rezar e não dobra o próprio orgulho. Testemunha a fé em público e vacila na hora da aprovação. Repete orações e acha difícil perdoar de novo. Faz sacrifícios físicos e não elimina o egoísmo. Paga promessas e não se compromete com a humildade. Participa de romarias e não visita o doente solitário. Acende velas e não se ilumina. Religião é escola para a evolução do espírito. Então, aqui vários exemplos do que nós estamos falando, né? Exemplos comuns de outras religiões, né, ao lado de imperfeições que a gente continua tendo. E aí, então, André Luiz termina: cuide, pois, da transformação moral, a fim de que a sua atitude religiosa não seja como a da bolha de sabão, reluzente por fora, mas vazia de conteúdo e de existência fugaz, né? Então, a bolha de sabão é isso, né? Ela é brilhante, a gente olha, ela é brilhante, né? Mas não tem conteúdo nenhum, né? Vazia, portanto. Nós precisamos ser, portanto, meus amigos, mais responsáveis com a nossa presente evolução, com a nossa presente encarnação. Agradeço a atenção de vocês, né? Espero que tenha me feito claro. Agradeço a direção do Núcleo, Chico Xavier, que nos deu esta oportunidade de trabalho. Agradeço aos amigos espirituais que possam ter me influído para que eu levasse a mensagem de forma adequada. E, com todos esses agradecimentos, vamos fazendo a nossa prece final, dizendo assim: Senhor Jesus, Mestre querido, reiterando minhas palavras anteriores, te agradeço por este momento de trabalho e rogo o teu amparo, Senhor, para todos aqueles que, participando deste estudo, possam ter sido esclarecidos e possam se sentir, Senhor Jesus, contagiados
para realizar a mudança tão necessária para o crescimento espiritual. Que todos nós possamos nos esforçar para fazermos a nossa reforma íntima, nosso autoaprimoramento, Mestre. E permita que possamos continuar sendo úteis à divulgação da tua mensagem. E convido o Senhor Jesus, neste momento, a todos os companheiros que nos acompanham, a pensarem firmemente em Ti, para que, onde quer que estejam, recebam as energias que estão necessitando para o reequilíbrio do corpo físico. Ou então, Senhor Jesus, para que recebam a coragem de que estão necessitando. Recebam, Senhor Jesus, a Tua presença junto a cada um, dando a cada um de nós a certeza de que não estamos sós, que Tu nos envolves a todos. Muito obrigado, e, portanto, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Chico Xavier, em nome de Eurípides Barçanufo, em nome de todos os trabalhadores da Casa Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, possamos dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.